Boa noite, queridos. Hoje é 26 de agosto de 2026 e vamos continuar o nosso ano bíblico e hoje nós vamos ler na Bíblia o livro de Jó 37 ao 39 e o livro Parábolas de Jesus, capítulo 6, Como instruir e guardar os filhos. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Glorioso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, pois apesar das correrias e agonias, a gente sente a Tua mão para nos guiar e ajudar. Abençoa-nos neste momento que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor nos oriente, o Espírito Santo nos dê consciência, a obediência. Perdoa-nos, abençoa cada um aqui, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 37 de Jó. Jó 37, versículo 1. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Versículo 2. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. 3. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. 4. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago, quando lhe ouvem a voz. 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. 6. Porque ele diz a neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sede fortes. 7. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. 8. E as alimárias entram nos seus esconderijos, e ficam nas suas cavernas. Versículo 9. De suas recâmaras sai o pé de vento, e do ventos do norte o frio. 10. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. 11. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. 12. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. 14. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. 15. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da nuvem, da sua nuvem? 16. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? 17. Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? 18. Ou estende com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? 19. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. 20. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado. 21. Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez passado o vento, que o deixa limpo. 22. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. 23. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Versículo 24. Por isso os homens o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Áurea. Capítulo 38, a irmã Áurea. Então eu vou continuar lendo aqui. Continue. O Senhor convence a Jó da ignorância
Capítulo 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? 9. Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? 10. Quando eu lhe tracei limites e pus ferrolhos e portas? 11. E disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? 12. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? 13. Para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? 14. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. 15. Dos perversos se desvia sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. 16. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? 17. Porventura te foram reveladas as portas da morte. Ouviste essas portas de região tenebrosa? 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? 20. Para que conduzam os seus limites, as discernas, as veredas para sua casa? 21. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. 22. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva? 23. Que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? 24. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? 25. Quem abriu regos para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos dos trovões? 26. Para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente. 27. Para descendentar a terra deserta e assola, e para fazer crescer os renovos da erva? 28. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? 29. De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? 30. As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. 31. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? 32. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? 33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? 34. Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? 35. Tu ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: Eis-nos aqui. 36. Quem pôs sabedoria nas câmaras de nuvem? Ou quem deu entendimento ao meteoro? 37. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar? 38. Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? 39. Caçarás porventura presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? 40. Quando se agacham nos covis e estão a
a estreita nas covas? 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, por não terem que comer? Jó capítulo 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo de seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. 5. Quem despediu livre o jumento selvagem, e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo para por casa e a terra salgada por moradas? Isso do tumulto da cidade. Não houve são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? 10. Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele, por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas as penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho. Ele está tranquilo. 17. Porque Deus lhe negou a sabedoria e não lhe deu o entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? 20. Acaso fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não se torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocoalha aljava. Flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. 25. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe. 30. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ele aí está. E agora o livro Parábolas de Jesus, capítulo 6. Como instruir e guardar os filhos. Do lançamento da semente e do crescimento da planta, oriunda da mesma, preciosas lições podem ser ensinadas na família e na escola. Ensine-se às crianças e aos jovens a reconhecerem a atuação de agentes divinos nas coisas naturais e serão habitados a alcançar pela fé benefícios invisíveis, chegando a compreender a maravilhosa obra de Deus no provimento das necessidades de sua grande família. E como poderão ser cooperadores seus, terão mais fé em Deus e experimentarão mais de seu poder na vida diária.
Por sua palavra, Deus criou a semente, como criou a terra. Por sua palavra, lhe deu força para crescer e multiplicar-se. Disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 11 e 12. Essa palavra é que ainda sempre causa a germinação da semente. Cada grão que envia suas verdes hastes para a luz do sol declara o maravilhoso poder da palavra pronunciada por aquele que falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33 e 9. Cristo ensinou seus discípulos a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Mateus 6 e 11. E apontando as flores, dava-lhes esta segurança. Se Deus assim veste a erva do campo, não vos vestirá muito mais a vós? Mateus 6 e 30. Cristo está constantemente operando para atender a esta oração e cumprir esta promessa. Um poder invisível está trabalhando continuamente para servir ao homem, para alimentá-lo e vesti-lo. Nosso Senhor emprega muitos meios para fazer da semente aparentemente desperdiçada uma planta viva e supre em proporção conveniente tudo quanto é requerido para produzir a colheita. Nas belas palavras do salmista: tu virás a terra e refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu que lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com muitas chuvas. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroa o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Salmo 65, 9 a 11. O mundo material está sob o governo de Deus. A natureza obedece às leis naturais. Tudo fala e atua em harmonia com a vontade de Deus. Nuvem e sol, orvalho e chuva, vento e tempestade, tudo está sob a superintendência de Deus e presta obediência implícita a seu mandado, em obediência à lei ou à vontade do Altíssimo, é que o calcula da semente rompe pelo solo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4 e 28. A estes Deus
desenvolve em sua estação própria, pois não se obtém a sua operação. Será que o homem, criado à semelhança de Deus, dotado de raciocínio e linguagem, seja o único indigno de suas dádivas e desobediente à sua vontade? Causariam unicamente os seres racionais confusão em nosso mundo? Em tudo o que diz respeito à manutenção do homem, vemos a cooperação do esforço divino e do humano. Não poderá haver colheita se a mão humana não fizer sua parte no semear a semente. Mas, sem as forças naturais que Deus provê, dando sol e chuva, orvalho e nuvens, não haveria multiplicação. Assim é em todo ramo de trabalho, em todo setor de estudo e ciência. Assim é no terreno espiritual, na formação do caráter e em toda a esfera de serviço cristão. Temos que fazer nossa parte. Porém, o poder da divindade precisa unir-se ao nosso, pois de outro modo nossos esforços serão inúteis. Sempre que o homem realiza alguma coisa, seja espiritual, seja material, deve reconhecer que somente o consegue pela cooperação do seu Criador. É extremamente necessário que reconheçamos nossa dependência de Deus. Deposita-se demasiada fé nos homens e confia-se muito nas invenções humanas. Há pouquíssima confiança no poder que Deus está pronto a nos proporcionar. Somos cooperadores de Deus, infinitamente inferior à parte do ser humano, mas se estiver ligado à divindade de Cristo, pode fazer todas as coisas pelo poder que Cristo lhe comunica. O desenvolvimento gradual da planta contida na semente é uma lição prática na educação das crianças. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Aquele que contou essa parábola criou a tenra semente, deu-lhe as propriedades vitais e ordenou as leis que lhe governam o crescimento. E as verdades que a parábola ensina tornam-se uma viva realidade em sua própria vida. Tanto em sua natureza física quanto na espiritual, obedeceu à ordem divina do crescimento, ilustrada pela planta. Como deseja que todo adolescente faça. Embora fosse a majestade do céu, o Rei da Glória, tornou-se uma criancinha em Belém. Durante algum tempo, representou o indefeso menino sob os cuidados da mãe. Na infância, procedia como criança obediente. Falava e agia com a sabedoria de criança, e não de homem, honrando os pais e cumprindo-lhes os desejos em coisas úteis, de acordo com sua aptidão infantil. Mas em cada fase de seu desenvolvimento era perfeito, com a graça simples e natural de uma vida inocente. De sua infância, diz o relato sagrado, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. De sua juventude é narrado: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui nos é sugerido o dever dos pais e mestres. Seu empenho deve ser cultivar as tendências dos adolescentes para que, em cada fase de sua vida, representem a beleza natural apropriada a esse período, desenvolvendo-se naturalmente como as plantas no jardim. São mais atrativas as crianças naturais e inocentes. Não é prudente dar a elas atenção excessiva nem ficar repetindo diante delas suas frases inteligentes. Nada se deve estimular a vaidade, louvando sua aparência, suas palavras ou seus feitos. Tampouco devem ser vestidas com roupas caras e vistosas. Isso lhes inspira orgulho e provoca inveja no coração de seus coleguinhas. Os pequenos devem ser educados com simplicidade infantil. Convém que sejam exercitados a se contentar com os simples e úteis deveres e com os prazeres e experiências próprios de sua idade. A infância corresponde à planta da parábola, e a planta tem em si uma beleza peculiar. Não se deve obrigá-los à maturidade precoce, mas conservar neles, tanto quanto possível, a vivacidade e a graça de seus primeiros anos. As crianças podem ser cristãs, tendo experiência de acordo com sua idade. Isso é tudo quanto Deus delas espera. Necessitam ser educadas nas coisas espirituais,
E os pais devem dar a elas toda oportunidade para que formem caráter semelhante ao de Cristo. Nas leis de Deus, na natureza, o efeito segue a causa com certeza infalível. A colheita testificará do que foi o plantio. O obreiro negligente é condenado por sua obra. A ceifa dá testemunho contra ele. Assim é nas coisas espirituais. A fidelidade de cada obreiro é medida pelos resultados do trabalho. O caráter de sua obra, quer diligente, quer lerdo, é revelado pela colheita. Assim é decidido seu destino para a eternidade. Toda semente lançada produz uma colheita segundo a sua espécie. Isso acontece na vida humana. Necessitamos todos lançar as sementes da compaixão, da simpatia e do amor, pois o que semearmos, isso colheremos. Toda característica de egoísmo, amor próprio, presunção, todo ato de condescendência consigo mesmo produzirá fruto semelhante. Aquele que vive para si está semeando na carne, e da carne brotará corrupção. Deus não destrói ninguém. Todo aquele que for destruído, destruirá a si mesmo. Todo aquele que sufoca as admoestações da consciência está lançando as sementes da incredulidade, e estas produzirão uma colheita certa. Rejeitando a primeira advertência de Deus, o faraó, na antiguidade, semeou as sementes da obstinação e colheu obstinação. Deus não o compeliu a descrer. A semente de incredulidade que lançou produziu uma colheita de sua espécie. Assim, sua resistência continuou até contemplar seu país devastado, o gélido cadáver de seu primogênito, dos primogênitos de toda a sua casa e de todas as famílias de seu reino, até que as águas do mar lhe submergiram os cavalos, carros e guerreiros. Sua história é uma ilustração tenebrosa da verdade das palavras. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Se tão somente as pessoas reconhecessem isso, seriam cautelosas com a semente que lançam. À medida que a semente espalhada produz uma colheita, e esta, por sua vez, é semeada, a seara se multiplica. Essa lei é também verdadeira em relação às pessoas. Cada ato, cada palavra é uma semente que produzirá fruto. Cada ato de atenciosa bondade, de obediência ou de renúncia se reproduzirá em outros, e por eles ainda em terceiros. De igual modo, cada ato de inveja, malícia ou dissensão é uma semente que brotará em raiz de amargura, para que por meio dela muitos sejam contaminados. E quanto maior número, envenenarão esses muitos. Assim, a semeadura do bem e do mal prossegue para esse tempo e a eternidade. Liberalidade, tanto em assuntos espirituais quanto temporais, é ensinada na lição da semeadura. O Senhor diz: Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas. Isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Semear junto a todas as águas significa uma contínua distribuição das dádivas de Deus. Significa doar para aquilo a que a causa de Deus ou as necessidades da humanidade exigirem nosso auxílio. Isso não levará à pobreza. O que semeia com fartura também colherá com fartura. O semeador multiplica a semente lançando-a fora. Assim é com aqueles que são fiéis no distribuir as dádivas de Deus. Repartindo, aumentam suas bênçãos. Deus lhes prometeu suficiência para que possam continuar a doar. Dele será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiver medido, vocês serão medidos também. Muito mais do que isso está envolvido no semear e ceifar, distribuindo as bênçãos temporais de Deus, a evidência de nosso amor e compaixão desperta, naquele que recebe, gratidão e ações de graças a Ele. O solo do coração é preparado para receber a semente da verdade espiritual, e aquele que provê a semente ao semeador fará com que a semente germine e produza fruto para a vida eterna. Pelo lançar da semente no solo, Cristo representa seu sacrifício por nossa redenção. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, disse, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Assim a morte de Cristo resultará em fruto para o reino de Deus, de acordo com a lei do reino vegetal. Vida será o resultado de sua morte. E todos os que quiserem produzir fruto como cobreiros de Cristo
precisam cair na terra e morrer. A vida precisa ser lançada no sulco da necessidade do mundo, o amor próprio e o próprio interesse. Tende a perecer, mas a lei do sacrifício próprio é a lei da própria preservação. A semente sepultada no solo produz fruto, e este, por sua vez, é plantado. Assim se multiplica a seara. O lavrador preserva sua semente, lançando-a fora. Deste modo, na vida humana, dar é viver. A vida que será preservada é a que é entregue liberalmente ao serviço de Deus e do homem. Os que pela causa de Cristo sacrificam a vida deste mundo, conservá-la-ão para a eternidade. A semente morre para ressurgir em nova vida, e nisto nos é dada a lição da ressurreição. Todos que amam a Deus reviverão no Éden celestial, do corpo humano posto na cova para ser reduzido a pó, disse Deus. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 1 Coríntios 15, 42, 43. Tais são muitas das lições ensinadas pela viva parábola do semeador e da semente na natureza. Procurem os pais e mestres ensinar essas lições de modo prático. Preparem as crianças mesmo ao solo e semeiem a semente. Enquanto trabalham, o pai ou mestre pode falar sobre o jardim do coração semeado com a boa ou má semente, e que assim como o jardim precisa ser preparado para a semente natural, o coração precisa ser preparado para a semente da verdade. Enquanto lançam ao solo a semente, podem ensinar a lição da morte de Cristo, e brotando o renovo, a verdade da ressurreição. Crescendo a planta, pode ser continuada a relação entre o semear natural e o espiritual. A juventude deve ser instruída de maneira idêntica, deve ser ensinada a lavrar o solo. Será bom que ligadas em cada escola haja terras para cultivo. Esses terrenos devem ser considerados a sala de aula do próprio Deus. As coisas da natureza devem ser contempladas como sendo o manual que seus filhos devem estudar, do qual podem obter conhecimento quanto ao cultivo da mente. Preparando o solo, lavrando a terra, podem aprender-se constantemente lições. Ninguém pensaria em estabelecer em terreno agreste, esperando que produzisse imediatamente uma colheita. Esforço, diligência e trabalho perseverante devem ser empregados no tratamento do solo, preparatório para a semeadura. Assim é com a obra espiritual no coração humano. Os que quiserem ser beneficiados pelo cultivo do solo precisam sair com a palavra de Deus no coração. Acharão o solo árido no coração sulcado pela influência branda e enternecedora do Espírito Santo. A não ser que se empregue trabalho árduo no solo, ele não produzirá frutos. O mesmo se dá com o solo do coração. O Espírito de Deus precisa nele operar para refiná-lo e discipliná-lo antes de poder produzir fruto para a própria glória de Deus. A terra não produzirá suas riquezas quando lavrada esporadicamente. Necessita de cuidado meditado e diário. Precisa ser arada frequente e profundamente com o objetivo de evitar as ervas daninhas que roubam a nutrição da boa semente plantada. Assim, os que lavram e semeiam preparam para a ceifa. Ninguém necessita permanecer no campo entre as ruínas de suas esperanças. A bênção do Senhor repousará sobre os que assim preparam a terra, aprendendo da natureza lições espirituais. Cultivando o solo, o obreiro mal sabe que tesouros serão descobertos diante dele. Conquanto não deva desprezar a instrução, ele é possível colher das mentes experimentadas
da informação que homens inteligentes têm para fornecer. Deve colher lições por si mesmo. Isso é parte de sua instrução. O cultivo do solo provar-se-á uma educação para o caráter. Aquele que faz a semente crescer e mantém dia e noite, e lhe confere a capacidade de desenvolver-se. É o autor de nosso ser, o soberano do céu, que exerce ainda maior cuidado e interesse em favor de seus filhos, ao passo que o semeador humano lança a semente para sustentar-nos a vida terrena. O semeador divino implantará no coração a semente que produzirá fruto para a vida eterna. Amém. Pode orar, irmã. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, obrigado, Senhor, mais uma vez, que meditamos aqui, Senhor, a Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, pôr em prática tudo que nós lemos e assim entendermos. Abençoe, Pai, a cada pessoa que for ler, ouvir essa leitura, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Esteja conosco, Pai querido, abençoe a cada lar representado, é o que nós te pedimos. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.